Oi, Boa Carla, tudo noite, bem? Boa tudo noite. bom, Vitor? Como é que tá? Tudo bem? Tá ótimo. Obrigada pelo convite, Vitor, Oncomed. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas pessoas que estão entrando. Já vi até pacientes meus aqui também presentes. O Manuel, aqui um deles. E muito feliz de estar aqui podendo compartilhar essas informações a respeito da tão polêmica obesidade, né, Vitor? É, você me convidou naquela época para falar da microbiota, né, das relações que a gente tinha em relação ao câncer, e acaba que a Uhum, obesidade também entrou naquela pauta, sim. mas hoje especificamente falar de obesidade, aí você vai ter a chance aí de falar um pouco mais a fundo e a gente trazer também a obesidade como um fator de risco aí para formas graves da Covid-19, né, da Sem dúvidas. importância dessa doença, né? A gente tem que tratar isso como uma doença, é estigmatizado também, mas é importante a gente tratar isso. E o pessoal já está entrando, acho que a gente já se conhece, mas eu gostaria que você se apresentasse antes da gente começar, e aí daqui a pouco a gente começa a falar sobre essa relação de obesidade e Covid-19. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Carla, eu sou médica, tá? Fiz endocrinologia no Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia, atendo em Niterói e agora em julho também comecei os meus atendimentos na Barra da Tijuca. E vim aqui hoje a convite do Dr. Vitor Marcondes para poder acrescentar informações, né, para vocês, trocar informações e debater esse tema sobre a obesidade. Estou aqui hoje com muito carinho aí para poder, né, na verdade, desmistificar, né, Vitor, essa Sim, com polêmica que é certeza. falar às vezes sobre a obesidade. E todas as lives que nós temos feito desde o início da pandemia sempre estão trazendo algum assunto relevante aí para os pacientes. É mais uma ação que a gente encara aí como uma ação de responsabilidade social, na verdade. E eu tenho o hábito de sempre antes Claro. dessas lives entrar aí nas fontes, né, que é no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, Uhum. para dar uma pesquisada nos números. Então, hoje, né, dia 8/7, ainda agora eu acessei para pegar um dado mais atualizado, o mundo ele tem aí 11.669.000 casos da Covid, com 539.000 óbitos. E o Brasil, com 1.668.589 óbitos e 66 mil casos e 66 mil óbitos. E aí é engraçado a gente ver o seguinte, quando a gente olha esses números, é um pouco mais de 10% que o Brasil está representando, tanto em termos de casos quanto de óbitos, só que, na verdade, a gente acaba representando aí em torno de 3% da população mundial. Aí eu já vou jogar assim uma pergunta provocativa. Você acha que a obesidade tem culpa nisso, considerando que o Brasil tem uma prevalência da obesidade, um número que vinha ali crescendo, né, ao longo desses últimos anos. As pessoas estão fazendo mais atividade física, estão controlando. Olha, tem paciente aqui até dando alô aqui, Elisa. Oi, olá, tudo bom? Olá. E aí, dentro disso, você acha que a gente já pode ver algum reflexo disso? Estados Unidos e Brasil, países que têm uma prevalência aí de obesidade, estando mais acometidos? Vitor, a obesidade, né, eu costumo falar, ainda é uma questão de vaidade, porque eu vejo às vezes muito medo, muito receio, talvez, meu Deus, a gente está fazendo bullying, tem aí, né, contra o obeso, às vezes as pessoas enxergam dessa forma, a gordofobia é um assunto tão, às vezes, que cria um mito, né, ao redor desse assunto, e é um assunto tão sério que a obesidade é uma doença, né, não é obeso quem quer, né, é obeso quem pode, é obeso quem tem genética para isso,
E ainda mais que a gente tem hoje em dia, né, com essa facilidade de alimentação mal preparada, com conservantes, enfim, menos in natura, um aumento dessa incidência, né, que houve da obesidade, também devido aos hábitos pelo ambiente obesogênico em que a gente é submetido, né? Então, a obesidade, ela é vista como uma epidemia, sim. E eu sempre brinco que no meio dessa pandemia do Covid, nós temos uma epidemia da obesidade, né, que vem crescendo absurdamente nesses últimos anos e muitas vezes tem sido vista de forma negligente, né, discriminativa, e a gente tem que levar em conta que é extremamente séria. A palavra obesidade é uma palavra que é doença, onde o paciente que sofre com essa obesidade é um paciente que está lá sendo submetido o tempo todo a um estado inflamatório crônico. E o que isso vai levar o quê? A estados nessa inflamação crônica, de doenças, de complicações, né, que advêm dessa obesidade. Ah, doutora, quais são essas doenças? Que é muito comum, às vezes o paciente quando chega no consultório, Vitor, e eu falo, nossa, olha essa barriguinha, né? O Manuel que está aqui assistindo a gente sabe muito disso, que eu puxo muito a orelha, olha essa circunferência abdominal aumentada, e ele fica sem graça, calma, doutora, e tal. Eu falei, olha, tem que fazer exercício. E tem paciente que eu noto uma certa resistência, como, ó, doutora, a minha barriga não me incomoda, eu não quero ter uma barriga de tanquinho. Quando eu abordo o paciente em relação à obesidade e o aumento dessa gordura abdominal, é em relação à prevenção de diabetes, de hipertensão. E aí, nesse contexto da Covid, a gente tem visto exatamente isso. Tem se não me engano, uma UTI de Londres, que relatou que 10 pacientes internados na UTI, 7 eram obesos. Então, assim, coincidência? Não. Hoje a gente vai ver que a gente tem vários fatores que levam a essa complicação, né? E principalmente a gravidade, visto o estado inflamatório, né? Que é o paciente que tem apresentado a COVID, né? E o obeso tem essa inflamação crônica, a gente tem visto essas complicações, principalmente nos obesos. E é o que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui dessa mudança do estilo de vida, o tripé do tratamento, né, da obesidade, que é a alimentação, atividade física e o uso, sim, de medicações em 90% dos pacientes. E essa observação que você falou, né, de obesidade como fator de risco, ela começou a ser vista aí já na China, no início da pandemia, tinha, né, essa informação de que homem com fator de risco cardiovascular, e aí seja doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, acima do peso, era uma população mais acometida de formas graves, né? E Sim. depois disso, a pandemia progrediu, veio para a Europa, e aí começou a se ver que um IMC aí acima de 30 já era um indicativo do grau de obesidade que era necessário aí para ser considerado um fator de risco aí para desenvolver formas graves. E talvez um agravante, né? O obeso, já que desenvolve uma forma grave, vai precisar de uma ventilação mecânica, de uma intubação anatraqueal. Sim. E é mais difícil fazer isso no obeso, né? Sim. Queria muito tocar nesse ponto importantíssimo, a relação dessa complicação do paciente obeso que é internado e que precisa da ventilação mecânica, né? O paciente obeso é um paciente, mais de 50% deles apresenta a síndrome da apneia, né, ou da não obstrutiva, né, enfim, a apneia do sono, onde tem uma diminuição do fluxo de oxigênio pelo aumento da gordura na região cervical, onde tem uma tendência, quanto maior o EMC, maior, né, será a sarcopenia, que é a diminuição de força muscular. Né? O obeso em si, ele tem uma dificuldade, no caso, né, ele retém mais o ar, né, que deveria ser
colocado para fora, né, o exasperado, ele tem uma menor saturação, e tudo isso para um paciente de ventilação mecânica que sofre com isso, que sofre com essa apneia, gente, para quem não sabe, a apneia do sono é aquele paciente que chega no consultório obeso e que às vezes a gente negligencia um pouco a importância de perguntar para o obeso sobre, você ronca? Os pacientes riem, eles acham que eu estou perguntando assim, meu Deus, ela está me achando gordinho, e ainda por cima que eu ronco, essa doutora realmente está com preconceito. Não, gente, a importância da relação obesidade-ronco, porque está tão envolvido, Vitor, sabe por quê? O obeso, que você citou, dessa dificuldade de intubação, quanto maior essa circunferência, essa gordura abdominal, ele tem maior o risco de aumento da resistência à insulina. E com esse aumento da resistência da célula à insulina, piora cada vez mais a questão também da diminuição do fluxo de oxigênio, principalmente para o paciente que vai precisar ser entubado, né, através dessas substâncias inflamatórias, libera substâncias responsáveis também por diminuírem aí, né, a vasoconstrição do vaso, aumentam o risco de hipertensão arterial e é mais difícil sim o obeso sair da ventilação mecânica devido a esses múltiplos fatores. Então não é uma situação só, meu Deus, eu tenho uma barriguinha e eu ronco. Não, eu brinco com o paciente para perder a barriguinha, sim, estética é consequência de bons hábitos de vida, mas a brincadeira tem um fundinho de verdade, está aí comprovado, né, Vitor, nos Estados Unidos, onde a gente tem obesos, né, uma população obesa. Como que está essa gravidade, essa incidindo, né, na população obesa e principalmente maior, né, sendo praticamente o maior número de casos, né, Vitor? Então, é um assunto que eu queria que fosse cuidado com muito carinho e não como uma gordofobia, que às vezes muitas pessoas ainda têm esse preconceito de se encaixar dentro do diagnóstico clínico de obesidade, que é um diagnóstico clínico, né? Tem uma pergunta aqui interessante, já começaram as perguntas. Tem hipertensão, asma e obesidade mórbida. Estou em pré-operatório de cirurgia bariátrica. Todo obeso evolui mal ou há casos de obesos que evoluem com formas leves a moderadas? Acho que isso aqui em relação à Covid, né? Em relação... o que você acha aí? Fala um pouquinho. Olha, o que eu tenho visto e lido a respeito da obesidade é sim uma complicação, são pacientes que vão ter maior... E só lembrar o seguinte, quando você fala que você vê mesmo, Travou. né? Porque você teve Covid, né? Pegou no hospital. Eu tive Covid, peguei no hospital. Quem tá assistindo assim... A gente brinca, né? Quem tá aqui achando, não é fácil. E eu brinco, né, Vitor, eu sempre brinco com você, que o meu histórico de atleta que me ajudou, apesar daquela tomografia horrorosa, né, inicial, essa minha rotina de exercício, alimentação é o que eu prego, é o que eu faço. Então, assim, o que eu falo no consultório é exatamente por ver complicação em relação à obesidade. E essa questão da apneia, dessa diminuição do fluxo, do ronco noturno, às vezes o paciente não se dá conta, e se você não pergunta, né, na história lá, a clínica pergunta se você ronca, ele não te conta, né? E assim, às vezes vem numa queixa bem sutil, que o paciente fala para você da seguinte forma, que no dia seguinte ele amanhece com uma dor de cabeça, um cansaço, uma indisposição para fazer as atividades diárias, um sono que não é um sono reparador. E aí quando você vai ver o IMC do paciente, é um IMC alto, sim, geralmente é um IMC de 40, que cerca de 40% dos pacientes com IMC de 40 tem sim acho que inverteu a sua câmera. Não, eu fui passar a pergunta. Voltou. Foi ver a pergunta. E tem essa questão da apneia. Então, e essa dificuldade também no obeso, né? Respondendo a pergunta, eu não sei o nome da pessoa que perguntou, agora não apareceu aqui para mim, que falou que é obeso mórbido, que te fez a pergunta. Mas respondendo a pergunta, como? William Marlos, eu não entendi o nome. Até que sou obeso, mas tem histórico de atleta.
Ah, bom, então vamos colocar esse histórico de atleta para falar mais alto, né? E nesse gatilho, né, dessa mudança de atividade, né, de física, de hábitos, vamos colocar esse lado obeso para o lado e começar a tratar. Eu te espero no consultório, Vitor. Fala para ele. Em relação até essa questão, né, de evoluir mal, eu acho que não, né? Nem todo obeso vai evoluir mal, a gente vai ter pacientes aí que vão se recuperar. A questão é Sim. que o risco de O desenvolver risco, formas graves é maior, né? Aí tem sim, estudos aí que variaram de 2 até 7 vezes aí o risco de desenvolver complicações relacionadas à COVID quando da sim. gravidade, né? E eu acho também uma coisa acaba puxando a outra, né? Esse paciente ele desenvolve uma forma grave e aí ele acaba num tubo e num respirador, e é isso que você falou, aumenta a sarcopenia, ele vai ter uma dificuldade de se recuperar. Tem alguns casos, você deve ter visto isso, né? A gente teve alguns relatos de pacientes que já estavam assim em processo de recuperação depois de 20, 30 dias de CTI, que faziam desmame do respirador e acabavam indo ao outro depois que já Olha, estavam no processo de recuperação. Então, realmente essa sim, condição de saúde é uma coisa muito, eu acho que interessante. E aí, você falou essa questão da obesidade, né, relacionada aí à vaidade, né, nesse momento, e que as pessoas estão em casa, então não se, de repente o pessoal não vai prestar muita atenção nisso, mas fala um pouquinho aí para quem está assistindo da obesidade como doença, né? Se a obesidade é uma doença, você precisa primeiro fazer um diagnóstico. Como é que é esse claro. diagnóstico? O que que você faz no dia a dia? Então, o diagnóstico de obesidade, às vezes o paciente, quando vai ao consultório, ele não tem a noção, às vezes, real de que ele entra na classificação como obeso. E às vezes, quando a gente classifica e fala isso para o paciente toma um susto, né? E como que a gente faz esse diagnóstico? O diagnóstico de obesidade é um diagnóstico clínico, né? A gente tem vários métodos para avaliar a composição corporal, né? Massa óssea, massa magra, gordura. E só que, assim, na prática clínica, a gente usa alguns métodos de. O paciente gosta muito de me perguntar assim: ah, doutora, eu tenho X de altura, quanto que eu deveria pesar? É uma pergunta bem frequente. E assim, esse lance, Vitor, da gente colocar o índice de massa corporal apenas como avaliador do paciente, né, para critério de obesidade, é muito variável, né, pouco específico, porque às vezes a gente observa atletas com o mesmo peso de um paciente, né, que talvez seja considerado obeso, com uma porcentagem de gordura, quando a gente faz bioimpedância, né, bem diferente, né, do que apenas o IMC. Mas, assim, o ideal, assim, que a gente espera que o paciente tenha é o IMC considerado normal entre 18,5 a 24,9, levando em consideração a questão da altura, né, e do peso. E uma coisa também assim que eu passei a fazer depois que eu passei a ler muito em relação à apneia do sono, resistência à insulina, diminuição no caso da questão sexual do paciente também obeso, com hipogonadismo, diminuição de testosterona, isso tudo foi me interessando muito esse tema. Eu li que a gente às vezes negligencia no consultório a circunferência cervical, que é uma coisa bem importante da gente medir, sabe? Então, em relação à COVID, né, que a gente vê essa dificuldade às vezes de intubação, até a própria, né, circunferência abdominal, uma perda da força, um relaxamento às vezes, né, não ideal do palato, uma queda do palato durante o sono. Isso tudo a gente vai somando e a gente vê o que isso tem relação no contexto da Covid, né, Vitor? Então, assim, diagnóstico de obesidade clínico, vejo no consultório circunferência abdominal. Hoje, pela questão da apneia e do risco de complicações no paciente obeso, tenho dado atenção e da apneia, né, em relação à circunferência cervical também, importantíssima, né? Aí, às vezes, me perguntam números.
maior do que 43 centímetros em homens, maior do que 38 em mulheres, a gente já fica um pouquinho mais riscos, né? E complicações caso esse paciente venha a ser infectado, né, contaminado e precise de uma ventilação mecânica, né? Então, o diagnóstico basicamente é isso, é clínico, tá? É no consultório, o paciente leva o susto e fala, meu Deus, eu sou obeso? E tem uns que se ofendem, que já aconteceu isso comigo. Quando eu falei, mas o senhor tá obeso? Se ofendeu? E, gente, não é vaidecimento, né? E a gente está aí para ajudar, e principalmente nessa fase onde a gente quer reduzir o número, né, de obesidade, né, não só pela questão da Covid, a gente está dando ênfase em relação à Covid pelo momento, mas em relação a todas essas complicações, doenças pulmonares, aumento do câncer, né, Vitor, de mama, de endométrio, isso aí. Eu queria Câncer até que de você cólon também desse uma também. pincelada em relação a isso, de cólon, né? Sim, Hepatocarcinoma, né? Pela questão a da gordura hepática. a obesidade hoje em dia, como você falou, né, acaba sendo um fator de risco aí para diversas doenças. Nós chegamos a falar em outra live, né, várias relações, inclusive a questão do microbioma, né, intestinal, e a gente sabe que esses pacientes Sim. obesos eles vão ter resistência insulínica, vai ter uma dificuldade, às vezes, por conta da alimentação e do estilo de vida que eles têm, de terem uma microbiota intestinal saudável, e isso acaba entrando num círculo vicioso, né? Então, se o paciente não quebrar esse círculo vicioso de alguma maneira, mudando o hábito de vida, mudando a alimentação, fica mais difícil, né? Tem o pessoal que cunhou aquele termo da microbiota do magro, né? Em relação Que é àquelas pessoas diferente, que... né? Isso, exatamente. E, na verdade, o que Diferente. a gente usa muito aqui, que o paciente ele primeiro mudar o estilo de vida, para ver a consequência depois. Às vezes as pessoas querem ver, Tá correndo. voltou? Às vezes as pessoas querem Tá, ver tá. Deu uma cortada, mas agora voltou. as pessoas querem ver a consequência, mas na verdade você tem que primeiro mudar o estilo de vida, né? Mudar a alimentação, a maneira com que você se relaciona com os alimentos, com o consumo desses alimentos, com a atividade física, a sua frequência e tal, o estresse, a qualidade do... Você falou do sono, né? A qualidade do sono Sim. também muito importante. E acaba que você controlando a obesidade, você não está controlando, você está controlando um fator de risco, que na verdade é um fator de risco para diversas outras doenças. Então, eu acho que é uma situação muito interessante. E aí você estava falando essa questão da prevalência, né, na obesidade, você vê também que é uma questão, às vezes até cultural, né, um hábito que já começa até na Sim. adolescência, ali na criança. Talvez assim, a gente mudar o comportamento do pai, da mãe em casa, né, dos nossos pacientes. Isso vai se refletir no ambiente familiar e nas próximas gerações que estão vindo. Você vê isso também? Muito interessante. Muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque no que eu falei no início da nossa live, né? Não é obeso quem quer, é obeso quem tem a genética, né? Filhos de pais obesos têm risco aumentadíssimo, sabe? Para ter uma incidência também da obesidade. E aí você junta a genética com o ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? Onde a gente só tem alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias. É um ambiente obesogênico, que é a maioria que a gente vê, né, que acontece realmente com o paciente obeso. Né? E aí, quando chega no consultório, o paciente me pergunta a seguinte questão. Ah, doutora, eu estou muito desanimado, porque eu perco peso, mas eu dou uma estagnada no meu peso, minha fome aumenta
E por que que é tão difícil perder peso? Eu queria falar muito isso, e foi uma coisa que hoje eu comentei com a paciente, eu ainda perguntei, brinquei com ela, eu falei, depois do que eu te falei, não entra em depressão, não. O que que acontece? Quando a gente perde peso, Vitor, é impressionante. As nossas células, né, o nosso organismo, como que é inteligente, como que é perfeito, né? A gente já vem convivendo com aquilo desde pequeno, aquele ambiente obesogênico, às vezes já tem uma genética, às vezes são maus hábitos, e aí o paciente começa a se empolgar, que começa a mudar um hábito, fazer uma dieta baixa em caloria, mais restritiva, e aí vê que tem uma hora que para. Para cada quilo que você perde, você aumenta a sua ingesta calórica. É absurda, 100 quilocalorias. E você lentifica o seu metabolismo em 30 quilocalorias. Então, assim, você tem um prejuízo, sabe? Porque eu costumo brincar com o paciente que a gente também tem o intestino é o nosso grande cérebro também, porque em relação à comunicação com os centros da saciedade. A gente tem hormônios, né, a gente tem sinalizadores periféricos que vão lá levar, né, o estímulo até o nosso sistema nervoso central, nosso hipotálamo, falando, opa, para de comer, ou então, não, agora é a hora de comer. E no obeso, a gente observa que a gente tem um sinalizador periférico, né, muito chamado leptina, que é da saciedade. Só que, meu Deus, tem essa leptina aumentada no obeso, a gente tem vários sensibilizadores, sinalizadores periféricos no nosso intestino que podem levar à saciedade até mais do que aqueles que aumentam a nossa fome. Deveria ser todo mundo magro, né? A gente logo pensa assim. E o que que acontece no obeso? Apesar da quantidade do hormônio que tem de saciedade, ele tem uma resistência a esse hormônio, quando ele chega, esse sinalizador no sistema nervoso. Então, assim, por isso que às vezes a pessoa que trata a obesidade de forma discriminativa não sabe o que está falando, a pessoa precisa de ajuda, né? E é o que a gente tem orientado isso no consultório, a mudança do estilo de vida, que eu até queria citar, eu não sei se eu comentei com você, que em 2014 saiu Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, né? Meu Deus, o que é esse Guia Alimentar da População Brasileira que fala 2014? Basicamente, eu brinco com os pacientes que esse guia alimentar fala que a gente tem que cozinhar, né? O porquê disso e porquê desse contexto dentro dessa pandemia? Que a gente fez isolamento social, a gente está fazendo, né? A questão, algumas pessoas ainda permanecem nesse confinamento, e é exatamente o que o guia alimentar da população brasileira prega é mais alimentos in natura, menos alimentos industrializados, ou seja, vamos cozinhar, né? E assim, exatamente isso. Não tem, para quem não gosta, infelizmente, mas é uma situação que é o que é recomendado, né? Até porque a gente sabe, né, voltando nessa questão da microbiota intestinal, né, Vitor, que a gente tinha conversado, que a gente muda, né, a qualidade da nossa flora, né, intestinal, dependendo dos alimentos que a gente ingere. E aí uma coisa que eu até em queria falar relação a isso também... que você está falando agora, a gente comentou isso. Na verdade, a gente consegue mudar a flora intestinal de maneira mais assim, assertiva, fazendo essas substituições de alimentares para alimentos, vamos dizer, bons, né? Alimentos positivos, principalmente aí uma dieta baseada em fruta, legume, verdura. Aqueles que não tiverem intolerância à lactose, por exemplo, Sim, podem fazer uso de um laticínio, né? Uma vez ao dia. E aí a sim, mudança da microbiota ela ocorre, né? Como se fosse de fora para dentro, que é muito melhor. A sim, gente tentar ao contrário, né? muito. A gente tentar repor, às vezes você coloca uma bactéria de fora num ambiente que está colonizado por bactérias que são hostis àquela que está chegando. Então, às vezes é muito mais difícil você modular sua microbiota dessa maneira e isso É tem verdade. aquelas implicações todas que a gente acabou falando. Aí E Vitor... você falou do Ah, isolamento e uhum, essa questão alimentar, aí eu estou lembrando de um outro ponto aqui.
Então a gente tem um problema, né? Porque a pessoa tá em casa, aí diminui a atividade física. Nós já fizemos várias lives aqui na Oncomed para falar dessa questão, né? Dessa questão social, né? Sim. Fizemos a live com a psicologia, fizemos uma live com a yoga, até com o Jorge Carrano, que entrou aqui, está assistindo a gente agora. E fizemos a última agora com a Priscila, que é sexóloga. Então, assim, vários temas relativos à questão da saúde mental nesse período. Eu te pergunto, você está ali numa situação de restrito, tem uma inatividade. Você tem visto que isso está levando as pessoas, de repente, a aumentarem o apetite, a pessoa entra em depressão, fica ansiosa, e aí começa a comer mais do que as calorias que você Deveria. falou aí que a gente deveria comer, e normalmente para conseguir essa saciedade acaba usando alimento aí com alta densidade energética, né, aquele alimento com baixo índice glicêmico. Você acha que isso é uma questão preocupante? E se você acha assim, a pessoa pensar assim, eu vou ficar 3 meses confinado, então eu posso abusar esses 3 meses que não tem problema. Você acha que é assim? Ou você acha que tem problema também, mesmo numa fase aguda? Eu acho que nessa fase onde as pessoas, né, estão ficando em confinamento, a gente eu tenho observado, pelo menos os pacientes que eu tenho atendido, um aumento da queixa de sintomas relacionados à tristeza, sim, e com o aumento de peso. E a gente sabe, tá, que a gente tem uma relação muito forte, chega a cerca de 50%, entre pacientes obesos e depressão. Então, assim, não é uma forma de da gente falar, não existe, não. Essa relação é clara, tá? É muito clara. E o que acontece? Uma coisa, Vitor, leva a outra. O paciente, às vezes, quer descontar uma forma, né, da ansiedade, de uma insatisfação, né, momentânea, e foi o que a gente tinha comentado, eu acho que em alguma live que a gente fez, sobre a fome realmente física, a fome homeostática, do que a gente realmente precisa de aporte de nutrientes, né, para o nosso perfeito funcionamento, nossa energia diária, nossa energia celular, do apetite hedônico, que é aquela questão que não é a vontade que o paciente tem de comer alimentos nutritivos. Não vai querer comer alface, não vai, Vitor. Vai abrir a geladeira e vai falar, cadê meu bolo, cadê meu biscoito, cadê meu... Enfim, são alimentos calóricos. E isso sim é uma forma, né, que eu acho que também deveria ser bastante selecionada em relação ao diagnóstico, que é o que leva à compulsão alimentar, que a gente observa muito, e é um diagnóstico que tem que ser feito e tem que ser bem feito para ser tratado. A gente também observa muito em relação a isso, dessa questão de querer descontar a fome, né, para compensar algum outro lado ou algum problema em relação à parte psicológica, em relação a esse aumento, sim, da depressão. Né? E a pessoa, né, o paciente, quando tem esse aumento da depressão, ele também tem essa desmotivação, ele não é motivado a ter um hábito saudável e uma coisa vai levando a outra. Ah, meu Deus, estou na quarentena mesmo, vou acordar meio-dia, vou dormir 2 horas da manhã, vou desregrar em relação aos horários das minhas medicações. Né? Então, assim, é uma coisa, é exatamente um ciclo vicioso. É uma coisa que vai levando a outra. E o paciente, quando vê que, quando eu voltei a atender no consultório, foi assim, aumentou absurdamente. Pacientes que em cerca de, a gente está aqui nos 80 dias, em quarentena, mais ou menos, eu Acho que mais já um pouquinho, né? mais um pouquinho, né? Eu observava, eu pesava mais de 80 quilos, com um paciente com 80 quilos, assim, com ganho de 10 quilos, que estava com 70, foi para 80. Eu falei, mas meu Deus, você ganhou 10 quilos nesse período? Ah, doutora, não estou aguentando mais isso, e a preocupação, a tensão, a perda, às vezes, do emprego, às vezes, o que vai ser o dia de amanhã, e a primeira coisa que eu faço é abrir a geladeira e eu vou comprar besteira. Aí
quando eu entro e puxo a orelha. Eu falei, mas por que tá comprando a besteira? Porque é a única coisa que me satisfaz. Eu não tenho, às vezes, um estímulo para comer adequadamente, eu não tenho um estímulo porque eu não estou vendo, às vezes, né, mudança, né, enfim, o que está acontecendo, não sei o que vai ser o dia de amanhã, então vou comer, que é uma forma de eu desviar a minha atenção. Exatamente, é o que a gente escuta com bastante frequência. E o que eu tenho atendido de gente que vai subir lá na balança é muito engraçado, né? Paciente, às vezes, quando volta para você avaliar, aí fala assim, mas doutora, eu não quero nem ver. Eu não quero nem subir nessa balança hoje, porque você vai me dar uma bronca, vai ser uma tragédia, eu não quero pesar. E aí eu falo, eu brinco assim, faz o seguinte, sobe de olhos fechados que eu não vou contar. Mas aí quando o paciente desce, eu acabo contando, meu Deus, eu não quero saber o que está acontecendo. Então assim, a pessoa tem que encarar, né, essa questão da perda de peso e saber que é para a vida toda. Não adianta, gente, tratamento de obesidade é para a vida toda, não adianta. Vai vir um efeitozinho sanfona, que os pacientes também reclamam muito, né, em relação... Começa a perder, e depois ganha, e depois perde de novo. E é aquele conjunto, né, Vitor? Que eu sempre prego, aquela coisa que às vezes eu falo, gente, às vezes parece pro paciente, né? Que eu tenho uma vassoura aqui do lado, eu sou uma bruxa, de tanto que eu cobro de vocês. Cadê o sono? Cadê a ingesta de água? Cadê a boa alimentação? Cadê, né, o foco? Tá aqui a medicação, mas não é só a medicação, né? É o contexto que a gente tem que amarrar e muito bem amarrado, né? A rotina, né? A rotina A mudou rotina e mudou. acho que a rotina é fundamental para esse tipo de situação em que a pessoa precisa mudar hábito de vida, né? A hora Ela da tem que, verdade. A hora da verdade. Sabe por quê ela que é a hora da tem, verdade, Vitor? Eu lembrei de uma coisa bem engraçada. Porque eu fiz uma live, acho que foi na semana passada, onde eu falava do aporte de nutrientes no paciente pós-cirurgia bariátrica em tempos de Covid, da Covid. E o que aconteceu? Um monte de paciente desesperado que não ia no consultório há um tempão, sabe? Que assim, sabe que tem que fazer essa suplementação pós-cirurgia bariátrica de forma correta, que tem tudo a ver com esse processo inflamatório, com a melhora, né, da imunidade, enfim. Mas foi assim, muita gente assim desesperado depois que ouviu, porque tem muita gente que acha que vai fazer a cirurgia bariátrica e depois não vai precisar voltar no consultório, né, no acompanhamento com endócrino, com nutricionista, com psicólogo. E aí, com essa história da Covid, veio muita pergunta para mim, falando, mas, doutora, eu fiz bariátrica, eu tenho um risco aumentado de complicar com a Covid? Eu falei, não é que você tem um risco aumentado de complicar com a Covid. Se você tiver com deficiência de nutrientes, tendo uma história aí, né, de obesidade, pode sim complicar, né? Então, eu queria deixar isso também pode ser que a bem pessoa ainda não claro. tenha recuperado, né? Aquela questão das Sim, alterações aí imunológicas decorrentes daquele aumento de gordura, principalmente a visceral, né? A gente sabe que tem sim. muito relacionado à resposta imunológica. E é engraçado você falar isso agora, porque assim, no dia a dia do meu consultório, que é de oncologia, eu tenho Uhum. algumas pacientes que descobriram câncer ou fazendo pré-operatório ou pós-operatório, ou durante a cirurgia bariátrica, uma cirurgia é, secundária, aí a pessoa fez a bariátrica e depois foi fazer a plástica. Aí Sim, na plástica descobriu um nódulo na mama. Ou seja, a gente sabe que esse nódulo não era de 1, 2, 3 meses. com certeza. Esse nódulo ele surge aí já daquele comportamento anterior que a paciente tinha. Então, realmente é uma situação que precisa mudar, é igual você falou aí, para ontem, né? Não tem como Para esperar ontem. muito, não. É, e E sem ter vergonha, né? Sem ter vergonha de pedir ajuda, né? Que é o que você também a falou do gente, a estigma, gente não né? pode Do ter vergonha. estigma, né? Uhum. Do Na estigma, verdade, eu acho que exatamente. tem várias situações, né? Aí a gente fala de essa questão do estigma, já Sim, começa por aí. A obesidade parece que igual você falou, a pessoa chega no seu consultório e você
mede peso e altura e aí dá o diagnóstico de obesidade ali. Ou seja, é uma doença que não é muito rastreada, né? Por incrível Sim, que pareça, né? O sim. rastreamento seria simples e não é muito rastreado. Então, você vê isso, as pessoas assim não se preocupam, ou então, igual a pergunta que a gente teve aqui antes, eu faço uma atividade física ou considera que faz determinada atividade, mas se alimenta mal, está acima do peso e aí não se preocupa com essa questão da obesidade. Você vê isso também? Quer dizer, eu sou um obeso, mas sou um obeso ativo, aí não me preocupo com o Eu peso, sou. né? Eu às vezes escuto assim, mas eu sou um obeso feliz, eu sou muito bem resolvido comigo, eu me acho lindo assim, me acho linda assim. Eu falo, a questão não é essa. A questão é que é doença, não existe obesidade saudável. Aí é outra coisa assim que acontece muito, que tem que ser muito bem esclarecida. A paciente chega no consultório, exames de perfil lipídico, maravilhoso, LDL, colesterol, colesterol total. Nossa, olha aqui, doutora, sou um paciente saudável. Eu falo, não existe obeso saudável, tá? A gente sabe que a obesidade aumenta a resistência da célula à insulina. E a parte dessa questão do colesterol, às vezes, não vai aparecer no teu exame de sangue, não. Mas as partículas, né, do colesterol, as partículas ruins, elas vão ser mais densas, elas vão se depositar com mais facilidade nas suas artérias, vão provocar obstrução arterial, vão aumentar o risco de hipertensão, doença arterial coronariana, né, placas de ateroma, enfim. Então não existe obesidade saudável. E o que eu observo muito quando eu pergunto, faz atividade física? Eu não tenho tempo. É a primeira coisa. Eu não tenho tempo, ou então, doutora, eu já trabalho muito, eu já faço muita coisa. Eu falei, o que que sai? Eu subo desse escada todos os dias em casa. Então, assim, isso já é. E aí começa outra coisa, tô cansada, tô desanimada, não vejo resultado, mas não vê resultado porque o resultado é proporcional ao teu esforço. A hora da verdade. Se você não faz um Dois, esforço, na verdade, dois. dois, a saga. Se você não faz um esforço proporcional ao que você quer, você não vai ter resultado, mas isso é em tudo. E principalmente na questão da obesidade, é uma luta diária, é uma luta para a vida toda. E é uma coisa que a gente tem que pegar e fazer. Tem que mudar assim a cabeça? Tem. Mas a gente, né, tem que também ter esse acompanhamento, também que eu acho muito importante, Vitor, no paciente obeso multidisciplinar. Eu incentivo isso, assim, ao paciente, dele procurar não só tomar medicação, mas vai ao psicólogo, vai ao nutricionista com regularidade. Né? Vocês estão rindo, mas é verdade. Acontece muito. A É que foi a Paty parte que Vitana. falou da hora da verdade, e agora a A gente hora da falou. verdade, a hora da verdade 2. Né? E, enfim, ô Vitor, eu queria falar uma coisa também importante, eu não sei se tem mais alguma também pergunta chegando para você, para a gente poder Não, mas tem um responder. monte aqui para você Tem ainda. muitas? Tem. Quer fazer alguma agora, antes do Então, comentário? a questão que a gente, né, basicamente falando em relação à Covid-19, e nesse momento, na verdade, o que a gente tem são duas pandemias, então. O que você acha Sim, disso? Então, a gente eu tem a acho pandemia da perfeito. Covid-19, está deixando todo mundo em casa, e Uhum, tem essa pandemia. Isso está ocorrendo também para oncologia, né? As pessoas estão deixando de uhum. fazer exames de rastreamento, deixando de fazer cirurgia. Então, a gente prevê que vai ter aí um aumento de incidência aí de câncer, talvez um pouquinho até mais avançado. Então, talvez a gente vai ter um trabalho maior é, daqui para frente. E aí, para você, você acha que você vai ver isso? Um aumento de doença cardiovascular, um aumento de diabetes, um aumento de obesidade, você falou que já viu, né? Sim, Gente aí muito, ganhando 10 muito. quilos. 10 quilos. Descontrole de diabetes, tem visto muito diabético descontrolado. E Bastante, aí, fala um bastante. pouquinho dessa pandemia dentro da pandemia. Pois é, essa pandemia dentro da pandemia tem causado bastante aumento, sim, dessa variação do tempo na meta da glicose. O paciente, eu peço 5 dias antes da consulta,
para levar um mapinha, né, glicêmico em jejum, que tira aquele né, do dedinho, antes das refeições e 2 horas após as refeições. Com essa bagunça de horário, Vitor, eu tenho observado assim uma variabilidade glicêmica e quando eu pego e olho, eu falo assim, mas o que está acontecendo aqui, meu Deus? Né? Surtou mesmo, ainda brinco, né? Tá surtada, a glicose surtou. Aí, quando o paciente fala para mim, doutora, eu estou acordando mais tarde, eu estou dormindo mais tarde, estou omitindo refeição, às vezes tomo a medicação em horário errado, posso fazer uma hipoglicemia, acabo comendo alguma coisa para compensar a minha né, hipoglicemia, e acabo comendo coisas calóricas. E aí eu falo, olha, mas daqui a pouco vai ficar apresentando com essa oscilação de glicose danos, né? Inclusive danos que essa semana mesmo eu peguei paciente com mapeamento de retina, que eu já tinha orientado, olha, essa questão de sobe muita glicose, aí depois estabiliza, sobe, esses danos causados pelo menor tempo da glicose dentro da meta são fatais, né? São irreversíveis. E aí a gente observa paciente se queixando, eu estou observando a minha visão um pouquinho mais esquisita, mais embaçada, quando você vai e faz a glicemia capilar lá em cima. Porque simplesmente abandonou a rotina, né? Enfim, eu não culpo, não é que eu esteja julgando, cada um sabe o que está passando, a dificuldade que é passar por um isolamento. Eu tive Covid, eu sei que é difícil, a dificuldade de ficar isolado, mas assim, a gente tem que pensar que a gente tem o pós-Covid, né, Vitor? E o pós-Covid a gente vai observar complicação se a gente não cuidar e não puxar uma orelha, né? Hoje em dia a gente tem aí também a telemedicina, que é uma coisa que eu acho que veio de uma certa forma também para tentar ajudar, com certeza. ajudar, né? Então eu acho que o paciente, eu falo muito, eu brinco muito isso aí, para de desculpa. Eu sempre falo isso, não venha com desculpas esfarrapadas. Tem que se cuidar. Não pode, não tá afim de vir, tá com medo? Tudo bem, mas liga, marca consulta, né, por telemedicina. Sempre há um jeito da gente melhorar, né, Vitor? Sempre há um jeito da gente ajudar ajudar os nossos pacientes a ficarem dentro do esperado, né, E dentro da se você meta. tivesse que mudar esse estilo de vida, né, dos seus pacientes, né, se você tiver que aconselhá-los, você já dá todos esses conselhos de uma vez só? Ou você acha que a pessoa pode começar, de repente, escolher determinado ponto? Normalmente aqui no consultório, né, acaba que as pessoas ficam doentes, ainda mais com câncer, que é uma doença que chama muita atenção, né, dá muita preocupação, né, para o paciente. Eu costumo ir um pouquinho mais devagar. Eu peço para mudar. Ó, você vai diminuir o consumo do açúcar refinado, do alimento processado e vai aumentar a atividade física. Eu começo com pontos, aí depois vou aumentando à medida que esses pacientes vão respondendo. Você vê isso também ou como você tem aconselhado, como você aconselhava antes e como está aconselhando agora também? Eu brinco com os meus pacientes que às vezes eu sou meio ligada no 220, né? E aí quando o paciente já chega, eu falo, vamos lá, como é que tá a atividade física? Como é que tá isso? Como é que tá consumo de refrigerante e tal? Eu vou metralhando, às vezes o paciente olha para mim e depois até brinca e ele, doutora, então quando chegou aqui eu tô com medo de você. Eu falei, não é para ter medo, mas assim, Vitor, na situação atual, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível em relação à mudança progressiva de hábitos, entendeu? Se o paciente fala para mim que tem hábitos de tomar refrigerante todos os dias, eu peço para ele reduzindo. Porque a gente sabe que tem a questão também do vício, né? Que o açúcar adicionado é vício. Então, quanto mais você faz uso, mais vontade você tem de. O doutor Cláudio está apavorado. Ele sempre fala que está apavorado quando eu falo que o paciente é inflamado. Mas é verdade. Enfim. E aí eu peço sempre para ir reduzindo, né? Até nesse pós. Agora que a gente está reiniciando o consultório, né? Que eu tive que dar Vocês não pararam, né? Que é a questão da oncologia. Sim, sim. Mas eu dei uma parada.
nesse meu retorno, eu acho que eu tô até menos bruxa com os meus pacientes em relação a cobranças, né? Em relação a cobranças, eu tô pegando um pouco mais leve, tô levando em consideração toda essa questão também Que agora é uma psicológica, bruxa né? boa. Agora eu sou uma bruxa do bem, não, sempre fui uma bruxa do bem. Sou uma bruxa menos má agora, né? Com menos a vassoura do lado, eu acho que eles estão ficando com um medo menor de me contar as coisas, porque eles estão se abrindo mais em relação às besteiras que eles estão fazendo. Mas eu acho, Vitor, assim, tirando toda essa brincadeira, que a mudança progressiva é importante. Você nunca vai começar a subir logo 30 degraus. Você começa subindo 3, 4 e vai evoluindo, vai progredindo. E a mudança, o hábito, criar hábitos requer tempo, requer rotina, né? Então, eu acho que nesse momento, o ideal é a gente começar a querer mudar, um ponto que seja, sim, já eu acho válido, para depois você evoluir, porque é aquilo, quando você vê a mudança acontecendo, do seu bem-estar, da melhora da disposição, da melhora do teu sono, da concentração, da qualidade da pele, do cabelo, porque muda, né? A qualidade muda, isso aí é evidente. Principalmente, né? Mulher, paciente mulher que repara muito isso, eu acho que elas ainda ficam mais a querer correr atrás do, dessa questão da mudança do estilo de vida. O homem, sim, eu observo muito assim que eu implico muito, olha essa barriguinha e tal. O homem às vezes acha que eu tô, né, falando só em relação à estética, mas o homem também, quando volta no meu consultório, eu passo a fitinha métrica e vê que perdeu a circunferência abdominal, chega para mim e fala, doutora, eu vou voltar à minha antiga forma de tanquinho. Eu já ouvi vários pacientes falando isso para mim, falando, a minha mulher tá me elogiando. Eu falei, que bom que a sua esposa tá te elogiando, vai voltar à antiga forma e vai melhorar o risco de complicações de doenças cardiovasculares, pulmonares, enfim, uma série de complicações que a gente já falou aqui, né, no início da live. Então é por aí, a Não, gente isso é, vai não, isso é aos poucos. interessante, né? E colocar também essas mudanças no estilo de vida. E você que voltando agora a fazer consultório, tem como mostrar as opções, né? Que eu acho que é o que é principal. Sim. Eu acho que do consultório é isso. Muito. Esses dias mesmo eu estava com uma paciente, aí estava falando de outras coisas, né? Perguntando ia fazer Uhum. quimioterapia, perguntando se podia tomar café, por exemplo. Eu falei, pode, mas tem que ser sem açúcar. E aí, para convencer ela que tinha que ser sem açúcar, foi um processo complexo. E ainda me Muito perguntou, mas complexo. aí eu vou usar açúcar em quê? Eu falei, em nada. Tudo que você pensar que for usar açúcar, você pensa num jeito de não usar. E Sim. aí o açúcar adicionado, né? Usa um açúcar de fruta, né? Não precisa sair colocando açúcar em tudo que é preparação que a pessoa faz. E eu acho que isso é importante, é você dar opções, né? Você vê isso também, às vezes a pessoa está presa, é assim, ou é açúcar ou morte. Não, tem Sim, um monte de muito. opções ali no meio, né? Nessa pandemia, então, que as pessoas estão querendo descontar a ansiedade em alimentos calóricos e parece assim que, meu Deus, não existe vida sem açúcar. E quando eu falo que açúcar é vício, açúcar é comparado ao tabaco, até com aumento do risco de câncer, né, Vitor? Que a gente sabe que acontece pelo uso do açúcar adicionado também. Sim, sim. Meu Deus, assim, aí me perguntam, doutora, qual é o melhor adoçante? Eu odeio tomar café. Eu falei, então não toma café, já que você não vai conseguir, não toma. Eu falo muito assim, então não toma. Mas assim, não existe um adoçante ideal, né, para... Oi, Dani. Não existe um adoçante, e sabe que não existe. Assim, a gente vai mudando de acordo com o paladar do paciente, de acordo com o que ele mais se adapta. E essa história de que, me perguntam muito isso, açúcar mascavo é melhor do que o demerara. Gente, açúcar é açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara não é melhor do que nada, Até entendeu? fizeram a pergunta aqui, a rainha cigana, por que não pode usar açúcar? Na verdade, a questão, a gente tem mais 5 minutos, mas se você quiser falar Uhum. rapidinho, Passou rápido. foi bem rápido Bem mesmo essa rápido, live. né?
A questão não é só o açúcar, né? Na verdade, é o que a gente estava falando antes aqui, de uma atividade física diminuída, e aí você Sim. aumenta a ingesta alimentar e no saldo energético você tem um saldo positivo. E aí o açúcar ele contribui muito disso. Açúcar adicionado. Oi? Travou. Vai adicionar muita caloria, né? Com pequena quantidade de açúcar você vai adicionar muita caloria. Ele acaba sendo um vilão e ele vai escondido em vários Sim. outros alimentos, né? Um ketchup, Não um tem molho de nutriente. tomate, Uhum. tem Caloria açúcar ali vazia. escondido e a pessoa não vê. Exatamente. Caloria vazia, né, Vitor? Que não vai te acrescentar em nutriente, em absolutamente nada. Só vai fazer você ganhar peso, aumentar o seu vício em querer cada vez comer mais açúcar, aumentar o seu risco de complicar ganhando peso a questão de doenças cardiometabólicas e piorar a sua qualidade de vida, né? Então, o açúcar realmente ele é totalmente desnecessário no nosso dia a dia. Não, e esse caso que eu estava te falando, ela queria usar açúcar no café. Particularmente eu sou um cara que gosta muito de café, Uhum. assim, costumo moer o grão na hora mesmo de preparar a bebida. Eu gosto de variar um pouquinho. Aí eu ainda fiquei mais triste ainda, porque eu queria convencer ela de que não, se tinha uma coisa que não precisava era o café. Era o café. Era só ser uma questão de explorar melhor isso. Mas aí, igual você falou, a gente tem mais 2 minutinhos aí e passou muito rápido. E aí eu queria aproveitar e te Muito, agradecer muito aí rápido. por ter aceito Eu que esse convite. agradeço. Foi muito bacana essa live. Muito boa. Na quarta que vem, eu vou chamar de novo a doutora Luana Araújo, que já fez uma live aqui com a gente. Ela vai falar sobre como estamos em relação à Covid-19 e quais vão ser os próximos momentos aí da pandemia. Então, quem tiver curioso aí, para a doutora Luana contar aí como vai ser a nossa vida daqui para frente, para a próxima quarta. E para os próximos meses agora do ano, a gente vai aumentar isso, passar essa periodicidade da live, vamos trazer aí assuntos pontuais. E aí a gente tem mais 1 minuto, você fala um pouquinho aí, fica à vontade aí para falar, fazer suas considerações finais. Obrigado, cara. Nossa, Vitor, eu gostaria assim, muito de agradecer o convite seu, o convite da Uncomed. Assim, eu tenho Estão um maior pedindo aqui, ó, quando respeito. puder, faz outra sobre esse assunto, ó. Tem muita, ó, vamos fazer, tem muita coisa, né, Vitor? Até, assim, tem coisas até que a gente nem conseguiu, acho que, falar, né, tudo. Até nesse finalzinho que saiu recente dessa questão, que eu queria muito ter falado do tratamento de pacientes grávidos sobre o uso do corticoide, né, do uso indiscriminado, do cuidado que a gente tem que ter em relação às complicações, que não é para ser usado em paciente que não está precisando, né, de aporte ventilatório, né, e que paciente que não esteja internado pelo risco de diabetes, obesidade, osteoporose. Então, cuidado com isso, gente. Paciente que fez diagnóstico e que está achando que vai usar corticoide Sim, sim. sim, né? Então, assim, eu queria dar uma pincelada nesses últimos minutos que a gente tem e agradecer, né, o respeito que eu tenho pela Uncomed, por você como profissional também, como colega, e agradecer o carinho